Na noite de hoje, faremos uma reflexão sobre o que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Eu peço licença para ler, para que nós não percamos nada daquilo que o autor trouxe para nós da fala de Jesus. Está dito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Repare você que o evangelista Lucas, nesta passagem, relata para nós que Jesus foi recebido na casa de alguém. E este alguém que o recebeu, Marta, segundo o autor, Jesus diz a ela que ela estava distraída com muitos serviços. Porque ela, depois, diz a Jesus que o mesmo deveria fazer com que sua irmã Maria participasse com ela dos afazeres. Com certeza, estava ela a preparar uma ceia, deixando a casa mais bonita, colocando as coisas no lugar, para poder bem receber Jesus e os seus. Porque sabemos nós que Jesus estava sempre acompanhado ou dos 12 apóstolos ou de alguns deles. Repare você que Jesus deixa claro a Marta que ela, por sua vez, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Segundo Jesus, Maria, por sua vez, escolheu a boa parte. E Jesus sublinha: a qual não lhe será tirada. É óbvio que para os mais apressados, para os mais desavisados, fica a impressão que, literalmente falando, Jesus está a dizer que aquela que está em prostração, em contemplação, seria o bastante. Mas, na verdade,
Se nós lançarmos mão de outras falas de Jesus, tanto nos seus evangelhos, quanto nas cartas, quanto no Atos dos Apóstolos, quanto no Apocalipse, nós vamos verificar que isso não combina com Jesus. Porque, em verdade, o que Jesus faz para conosco é sempre nos convidar à ação. Jesus sempre deixa claro que é necessário para nós, se de fato algo de melhor queiramos para nós, Jesus não deixa dúvida que esta conquista é individual e vai depender apenas e tão somente dos nossos esforços empreendidos na direção dessa conquista. Ou seja, é figurativo a postura, a posição de Maria, quando Jesus diz que ela escolhe a boa parte, e o texto deixando-nos a impressão que ela está apenas e tão somente em estado de contemplação. Porque repare você que Jesus esclarece que Marta, apesar da necessidade, apesar da utilidade dos seus afazeres, repare você que Jesus afirma que ela está distraída. E além de distraída, ela está ansiosa. E a distração mais a ansiedade, afirma Jesus, fadiga a criatura, cansa a criatura. Por quê? Porque a criatura não tem foco. E qual é o foco que Jesus está a nos chamar a atenção? O foco que Jesus sempre nos chama a atenção, sempre nos alerta, é para nós cuidarmos, em primeiro lugar, prioritariamente, cuidarmos dos bens que nos serão úteis no reino dos céus. Ou seja, ele também nos afirma que, se nós assim procedermos, tudo o mais nos será acrescentado. Isto está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Ou seja, se nós, diferentemente de Marta, agirmos como Maria, buscando, de fato, tomar conhecimento dos preceitos do Cristo, tomarmos conhecimento daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo prescreve nos seus evangelhos como atitudes verdadeiramente úteis para nós, se nós assim procedermos, não teremos com que nos preocupar. Por que não teremos com que nos preocupar? Porque, veja,
Se de fato somos cristãos, e cristão significa vivenciar os ensinos do Cristo. Cristão não significa pertencer a qualquer denominação religiosa que traga o título. A qualquer denominação religiosa. Ser cristão, antes de tudo, é vivenciar Jesus. Ou seja, temos nós o dever, a obrigação de buscarmos os meios para garantir a nossa sobrevivência. A manutenção do nosso corpo, o veículo carnal, que do pó veio e ao pó retornará, que o Pai amantíssimo dispôs para nós nesta encarnação, tem necessidades que precisam ser supridas. Mas temos nós que ter a noção exata do que é que verdadeiramente nós necessitamos para a garantia da manutenção deste veículo. Porque não podemos perder de vista que ele tem data de validade. Ele hoje está aqui, mas amanhã não mais estará. Entretanto, o Espírito que o anima, este não morre nunca. Este está permanentemente vivo, seja enclausurado, seja aprisionado a um corpo de carne, seja liberto no mundo espiritual, donde viemos, porque é lá que fica a nossa verdadeira pátria. Porque estamos nós aqui apenas e tão somente de passagem. E Marta, não atentando para esse detalhe, está distraída com os afazeres materiais, priorizando-os. E em priorizando-os, deixando de lado o mais importante. Porque é muito comum na nossa sociedade, é muito comum demais nós encontrarmos criaturas no nosso círculo social que se afirmam cristãs e, afirmando-se cristãs, agem totalmente em oposto àquilo que Jesus prega. Por exemplo, se é parado no trânsito porque cometeu alguma imprudência e a autoridade policial, no exercício da sua função, vai multar a criatura, é tão comum a criatura, dita cristã, corromper a autoridade. É tão comum a criatura dizer-se cristã e, lá no supermercado, o caixa distraído faz o troco com algumas notas a mais. E o suposto cristão, a suposta cristã, embolsa e leva embora a diferença. Quantas coisas mais nós, que nos dizemos cristãos, fazemos
que colidem frontalmente com aquilo que nos apregou a Jesus. Por que é que Maria ficou com a boa parte, segundo Jesus? E detalhe, além de Maria ficar com a boa parte, Jesus ainda afirma, a qual não lhe será tirada. Ou seja, quantos irmãos, quantas irmãs nossas, ansiosas, trabalham quase que permanentemente. A família não tem o prazer da companhia da criatura, porque a criatura precisa garantir boas escolas para os filhos, precisa garantir celulares de última geração para os filhos. A criatura precisa garantir tantas coisas supérfluas que vive permanentemente ansiosa. Por quê? Porque está sempre correndo atrás de alguma coisa. Não sacia. Por que não sacia? Porque o que é material não sacia. Pode reparar. Quando você deseja por demais algo, pense naquilo que você desejou recentemente e que obteve. Você não continuou agora a desejar outra coisa? É muito comum vermos isso nas criaturas. Entretanto, se nós entendêssemos a fala de Jesus e buscássemos praticá-la, nós teríamos consciência daquilo que realmente nos é necessário. Não faríamos, por exemplo, como disse um homem de ciência na área econômica, quando afirma que, abro aspas, o capitalismo faz com que as criaturas comprem o que não precisam, gastando o que não têm, para ostentar para aqueles que detestam. Ou seja, quantas criaturas não vemos nós no nosso meio social que busca uma posição social, que busca um objeto, um bem material, apenas e tão somente para ostentar. Mas será que essa criatura, ao colocar a cabeça no travesseiro, será que a ansiedade lhe deixa recompor o sono? Será que essa criatura, por não conseguir, por conta da ansiedade, dormir o necessário, dormir o suficiente, será que essa criatura não está permanentemente afadigada? Quando é que esta criatura tem disposição para dar um sorriso? Quando é que esta criatura tem disposição para viver fraternalmente com os seus? A ansiedade permite que ela assim o faça? Infelizmente, não. Não é para menos que a Organização Mundial da Saúde, já há algumas décadas, previu que a grande epidemia que vai assolar, e já está assolando, a humanidade é a depressão. Por que a depressão? Porque como as criaturas ficam por demais distraídas com os seus afazeres materiais, essa distração e essa agitação alimenta a ansiedade
e lhes deixa afadigadas. Ou seja, a criatura não encontra prazeres na vida. A criatura não encontra alegria na vida. Entretanto, se nós conseguirmos aprender com Jesus, e em aprendendo com Jesus, veremos a infinidade de motivos aos quais o Mestre nos dá, que com certeza, se nós introjetarmos estes ensinamentos de Jesus, a felicidade se fará presente em nossas vidas. Pergunto, por exemplo, qual de nós, em algum momento de nossa encarnação, qual de nós antevê, qual de nós vive com a certeza de que um dia fará as obras que Jesus fez e as fará maiores? Qual de nós tem no seu dia a dia a consciência de que, em sendo um ser espiritual, imortal, eterno não, eterno é só o Pai. Não somos eternos porque fomos criados em algum momento. E a partir daquele momento ao qual fomos criados, nós ganhamos graciosamente do nosso Pai amantíssimo, ganhamos a eternidade. Não somos eternos, mas somos detentores da eternidade. E nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, que você, um dia, fará as obras que Ele fez e fará maiores. E Jesus ainda nos diz mais, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21, olha o que Jesus nos diz. Ele diz assim: Pai, cuida deles, para que um dia eles sejam um conosco, assim como nós hoje já somos um. Qual de nós, no seu dia a dia, no seu cotidiano, qual de nós conduz a sua vida na certeza de que, se praticar os preceitos deixados por Jesus, se recusar, por exemplo, a ordem do chefe, quando, numa ganância desmedida, solicita ao empregado que acrescente mais água no leite para aumentar o volume. Vivenciando Jesus, é óbvio que nós vamos recusar. Vivenciando Jesus, é óbvio que nós iremos praticar aquilo ao qual Ele nos convoca, e Ele nos convoca a renunciar a nós mesmos, a pegar a nossa cruz e seguir em frente, mas com uma condição: se assim o fizermos, Ele será o nosso escudo, porque Ele nos diz assim: queres ser meu discípulo? Diz Jesus. Queres? Renuncie a ti mesmo, pegue a tua cruz e venha após mim. Se queremos nós, de fato, termos Jesus como escudo, Ele já nos disse o que fazer. Se queremos, de fato, vivenciar Jesus, se queremos, de fato, a felicidade, e se é verdade que é a felicidade que nos move, temos que fazer como prescreve Jesus.
E o que é que Jesus nos prescreve quanto à possibilidade da conquista da felicidade? Jesus nos prescreve o seguinte, nos diz ele, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. E Jesus nos diz assim: aquilo que gostaríeis que vos fizessem, faça vós ao vosso semelhante. De minha parte, eu lhe agradeço o seu carinho, a sua caridade, a sua disposição de amorosamente até agora me ouvir. Que Deus o abençoe e que a paz esteja com você. Graças a Deus.